lá, pode chegar. Junho é o mês da Copa do Mundo, mas também é o mês do programa Carioca. Então fique ligado no que vai rolar no programa de hoje. A segunda edição do Mês ao Vivo, uma incrível exposição feita com macarrão. Vamos ver a quinta edição da Flish e a segunda edição do Festival Internacional de Circo, e uma mesa redonda sobre a Copa do Mundo. Viu que o programa de hoje está recheado, né? Então não saia daí, porque depois da vinheta o programa vai começar. Prepare-se para ficar com água na boca com as delícias feitas no Mês ao Vivo. Uma nova atitude para uma nova gastronomia. Foi o slogan de mais uma bem-sucedida edição do Mês ao Vivo na Uniswan. Segunda edição do Mês ao Vivo, chefes renomados da culinária brasileira e sul-americana apresentaram alguns de seus pratos mais famosos. O evento atraiu a atenção dos estudantes de gastronomia e do corpo docente da instituição. O evento começou com um debate que discutia as diretrizes da gastronomia brasileira, os caminhos que ela segue hoje e a origem desse novo termo, cozinha bossa nova. Que é todo esse movimento de tentar fazer com que a cozinha regional, a cozinha um pouco mais pesada, a cozinha de antigamente, ela tenha um pouco mais de leveza e um pouco mais de criatividade, que se brinque um pouco com esses ingredientes. Passamos nas confusões da cozinha fusion, que foi meio confuso aqui no Brasil também, mas eu acho que é todo um processo que a gente tem que passar realmente. Durante a palestra, os chefes ainda foram questionados sobre a qualidade da formação gastronômica no Brasil e se para ser um bom chefe era necessário estudar fora do país. E nós vimos que não. Eu acho que foi circunstancial mesmo. Eu comecei a trabalhar com cozinha nova, com 2 filhos, então já era uma coisa que não dava realmente para eu optar. Eu adoraria ter ido mesmo, fazer algum curso e tudo mais. Mas eu acho que o que facilita a criação dessa cozinha bossa nova é o nosso espírito inquietador, sabe? A gente está sempre querendo criar, sempre querendo buscar coisas novas, sempre querendo melhorar, aprimorar. Então acho que isso que faz a gente buscar uma cozinha bossa nova. Além disso, aproveitamos a presença do chefe Clotro Agro para saber quais são as verdadeiras chances dos alunos de graduação em gastronomia hoje no mercado de trabalho. Se a gente volta um pouco para trás, e há pouco tempo atrás, eu diria há 10 anos, não tinha formação nenhuma, mas uma formação que a gente chama no dia a dia, onde a pessoa que queria fazer essa profissão entrava no nosso restaurante e a formação era realmente na marra. Hoje em dia, não, graças a Deus, temos escolas competentes no Brasil. É importante saber que o povo, eu diria, pode hoje em dia estudar uma profissão que se chama cozinha, que se chama cozinhar, com qualidade e depois chegar a nossos restaurantes, nas nossas cozinhas e mostrar o que eles sabem fazer, né? A chefe Alejandra Faundes apresentou um prato chamado Cristo Redentor e deu detalhes de como se inspirou para a preparação. Na verdade, essa inspiração veio da bossa nova, que é o tema da mesa ao vivo, né? E eu quis colocar um nome em cada elemento do meu prato. Então o prato, ele mais do que complexo, ele é com vários elementos. Então tem as areias de Ipanema, junto com o abacaxi, que sempre está presente, vendendo o nosso amigo do abacaxi. Alguns elementos que são da alimentação dos cariocas, né? O caqui, a pimenta dedo de moça no nosso vinagrete do prato. O polvo, que é um elemento fundamental da alimentação aqui, não básico, né? Mas eu diria, ele está presente porque a gente tem aí um oceano maravilhoso e rico, né? Que mais? O abacate, né? Que o abacate também sempre faz parte dos elementos da alimentação, as vitaminas, mas a gente trouxe ele dessa forma mais latina, né? Usado na preparação salgada. E o polvilho, né? Que eu me inspirei nos corais do mar. Então a gente fez um coral de polvilho azedo, que ele também é a referência do biscoito Globo, né? Que não pode faltar nas praias cariocas. O evento reuniu alguns dos chefes mais talentosos da atualidade. E eles contaram aos presentes um pouco de suas influências na criação de novos pratos e demonstraram na prática o porquê eles fazem tanto sucesso em grandes restaurantes. O chefe Tomás Truagro ainda contou sua relação com a influência brasileira no seu trabalho. Cara, isso vai sempre me inovar, vai me fazer querer coisa nova e desbravar o Brasil. O Brasil é muito grande.
O Brasil tem coisa que eu não conheço ainda, que está sendo descoberta, e isso me faz querer ir para frente, fazer pratos novos, inovar, sempre procurando agradar o cliente. O evento foi bastante prestigiado por todos os presentes e contou também com a participação de professores da instituição. Adriana Leal, que além de chefe é professora, conta o que ela consegue tirar de bom da experiência em sala de aula. Eu aprendi a cozinhar com a minha avó. Avó italiana, né? Aquela mesa sempre farta. Então eu sempre lembro de algumas coisas. Ela não está mais aqui para provar meus pratos, mas eu sempre lembro de algumas coisas que eu comia na infância. Então, as coisas boas da minha infância, os aromas, eu tento reproduzir hoje, criando alguns pratos. E eu sempre comento com os meus alunos, pergunto a opinião deles. Eu acho que ser professor nos dá o prazer de ter os alunos e o conhecimento e deles, o empírico ou que eles estão construindo, e a curiosidade faz com que eu pegue deles um pouquinho e crie os pratos com sabor e aroma. Alguns dos chefes tiveram um grande desafio de criar receitas com ingredientes pouco utilizados. Esse foi o caso do Cristiano Lana, que preparou língua de boi com polenta frita e molho de goiabada. Mas nem só de pratos principais se baseou o evento. Tivemos também uma deliciosa aula de brigadeiros com a chefe Elizabeth Garber, especialista nessas belezinhas. No segundo dia de evento, os participantes tiveram a oportunidade não só de ver os chefes em ação, mas além disso puderam comprar por um preço bem acessível algumas dessas preparações em uma estrutura montada no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. Olha, as barracas são todas variadas, as comidas são boas. Eu tô gostando, tá legal. Acho muito legal, a gente acabou de chegar, a gente vai experimentar uma caipirinha de mandioca que, vamos ver, parece interessante, né? Tá muito bom, as comidas são muito gostosas. Uma variedade de pratos, assim, um ambiente bem familiar, tá muito legal. Diante de tanto sucesso, as próximas edições do evento, sem dúvidas, irá atrair cada vez mais os apaixonados por gastronomia a prestigiarem o evento. Não saia daí, o programa Carioca volta com muito mais. Estamos de volta e de cara te faço uma pergunta. Você conhece a Torre Eiffel? Conhece, né? Mas não, nós não vamos para Paris. Vamos para Bangu mesmo ver uma réplica da Torre Eiffel feita de macarrão, porque foi o que deu no nosso orçamento. Confira. Imponentes construções e famosas arquiteturas. Obras renomadas e que há muito são conhecidas pelo estilo e materiais utilizados. Opa, mas eu acho que não é disso que eu estou falando aqui, né? Se você achava que macarrão só tinha espaço na cozinha, está muito enganado. Nessa exposição, alunos de arquitetura e engenharia civil tiveram que provar que o macarrão é forte bastante para sustentar grandes torres. A exposição aconteceu dentro de um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro e foi promovida por uma parceria entre os cursos de arquitetura e engenharia civil da Uniswan. O objetivo, na verdade, é fazer uma aula um pouco mais construtivista, né? Na verdade, são alunos da engenharia civil e também da arquitetura, né, que trabalham o conceito de resistência de materiais e de conceito de estaticidade do material, fazer com que o material se mantenha estável, né, que eu acho que é o grande objetivo para o engenheiro civil e para um arquiteto, que a estrutura dele permaneça fixa. Ao mesmo tempo que o visitante podia apreciar os trabalhos dos alunos, ainda tinha uma grande responsabilidade: votar em qual torre mais gostou e ajudar a comissão formada por professores dos cursos a decidir quem levaria o prêmio para casa. E essa foi a segunda edição do Projetarte, que no ano passado teve como tema Pontes de Macarrão. Mas será que eles já estão pensando no Projetarte do ano que vem? Já estamos pensando. Na verdade, nós estamos pensando em algo para voltado à engenharia elétrica agora, né? Já que tanto o Geraldo Mota quanto eu
coordenamos os 2 cursos ao mesmo tempo, que seria a engenharia civil e elétrica. Na engenharia elétrica, a gente está pensando, de repente, uma bateria ecológica, né? Os alunos da engenharia elétrica pudessem se reunir e pensar um pouco na questão ambiental. Então agora só nos resta aguardar para conferir as obras de arte que serão produzidas no ano que vem. E falando ainda sobre artistas, vamos ver como foi o Festival Internacional de Circo. O Rio de Janeiro se transforma no maior e mais concorrido picadeiro do mundo. Sob o tema Imagine Circo em toda a cidade, o Festival Internacional de Circo do Rio de Janeiro realiza sua 2ª edição com o maior festival circense do mundo. São mais de 50 atrações nacionais e internacionais. Uma das atrações é a Cia Nós no Bambu, que traz aos palcos o seu mais novo espetáculo Teia, do consagrado diretor italiano Roberto Magro. A narrativa do espetáculo propõe uma viagem, onde as intérpretes criadoras se expressam através da teia da vida. O encanto nesta viagem pela teia é justamente se deixar levar pela imaginação através das esculturas de bambu. Festival Internacional de Circo Vinícius Dalmas conta um pouquinho sobre a companhia Nós no Bambu. O espetáculo é o resultado da pesquisa de 2 anos de duração, que hoje é patrocinada pela Petrobras. Desde a China, assim, então você, por exemplo, no Japão existem estruturas de edifícios lá que as pessoas são a prova de terremoto, por exemplo, e a estrutura ela basicamente é feita de bambu. E o bambu ele é uma gramínea. Na verdade, é uma grama muito grande. E essa companhia, de uma forma extremamente inteligente, de uma textura estética, plástica, fez esse espetáculo maravilhoso. Como vocês viram, o festival apresentou muita criatividade e ousadia dos artistas brasileiros e estrangeiros. Muito bacana, né? E agora nós vamos para Santa Teresa ver o que rolou no Festival de Literatura. E já te adianto que teve homenagem para o Zeraldo. A importância da Flist é que é uma festa literária num bairro histórico do Rio de Janeiro, um bairro que é também turístico e de tradições artísticas e culturais, né? Onde aconteciam saraus aqui no Parque das Ruínas. Houve uma época em que era muito comum saraus poéticos e musicais e a gente traz o resgate dessa tradição literária, desse encontro das pessoas com a literatura e com os sentimentos que a literatura nos evocam, né? A literatura nos traz uma série de associações, de ideias, de imagens e o SEAT pretende com isso trazer pessoas de todas as idades, de todos os públicos da cidade do Rio de Janeiro, porque a festa literária é para a cidade. E aqui nesses 2 dias são várias atividades que acontecem. Atividades em torno ao livro e à literatura, com escritores, com ilustradores, com pensadores da cultura, com artistas, porque a Flist também vai além da obra literária, ela tem apresentações musicais, teatrais, exposições de arte. Então a ideia é essa, né? Esse momento assim que todos podem vir aqui e fazer essa grande, vamos dizer, homenagem à palavra, à literatura, que é uma arte universal, atemporal. O Flist é um evento realizado pelo Centro Educacional Anísio Teixeira. Com o objetivo principal de incentivo à leitura, o evento promove excelentes palestras, exposições, apresentações e oficinas. E um dos homenageados foi o escritor Ziraldo Alves. A Flist estava com uma programação recheada. Importantes convidados estavam lá, como escritores, autores, ilustradores, professores, entre outros. Foram discutidos os novos rumos para a literatura infantil e juvenil e vários assuntos relacionados ao tema. As crianças do SEAT tiveram uma grande participação no evento. Os trabalhos realizados por elas fizeram parte de uma exposição. O homem não pode viver sem a palavra. O que diferenciou o ser humano dos outros animais foi o dom da palavra.
Então você tem que falar tudo que você sente, tem que entender tudo que você ouve. Agora, como é que a palavra pode evoluir e conduzir você através do tempo? Se você gravar a palavra. Se você não gravar, não adianta, porque os índios estão falando essa língua há 500 anos. Entendeu? Então, toda a história que o índio conta a você é uma tradição oral que pode ser modificada. Agora, se você escrever, a história está ali. O homem só chegou à Lua por causa do livro. Porque no ano 1500, quando a imprensa se modernizou e pôde fazer milhares de livros e distribuir livros, o Estado organizado já tinha 11 mil anos. E não tinha evoluído nada. Em 500 anos o homem saiu da charrete e parou na Lua, por causa do livro. Se não tivesse o livro, então é fundamental. O livro é imbatível, o livro é o objeto mais perfeito que o ser humano inventou, e o seu filho não pode ir para o computador sem passar pelo livro. Não saia daí para não perder o nosso último bloco. A Uniswan realizou o evento Imagina na Copa. O bate-bola entre os convidados e os alunos ficou bem interessante. Aconteceu em maio de 2014, no auditório Amarina Mota, a apresentação do trabalho de parte da turma da disciplina Projeto Experimental, ministrada pelo professor Ovidio Mota. Aqui no Imagina na Copa, todo mundo terá a oportunidade de expor suas opiniões. Nosso evento será no formato mesa redonda. O Imagina na Copa foi um evento criado para debater e expor opiniões como cidadãos sobre a Copa do Mundo em nosso país. Assuntos relacionados à Copa do Mundo eram colocados em pauta e discutidos pelos convidados e público. Os convidados foram Edson Mauro, narrador esportivo da Rádio Globo; Ellington Andrade, goleiro do Duque de Caxias; Renato Souza, jornalista do Premier FC; e André Gonçalves, comentarista esportivo da Rádio Brasil. O Brasil ser sede da Copa do Mundo foi um dos assuntos discutidos. Por mais que existam os problemas, eu acho que é o momento da gente mostrar um pouquinho a nossa cara. Não, mesmo morando aqui, os problemas existem, nós não vamos resolver. Não pode chorar, pode fazer protesto, pode fazer o que for, não vai mudar. Todos os países que realizaram Copa do Mundo tiveram a oportunidade de usufruir com esse evento, que é um evento internacional, que traz turismo, que traz dinheiro, que traz a oportunidade do reconhecimento internacional e que aqui no Brasil a gente, infelizmente, está deixando passar. E o público participou bastante. Como assim que não tem do que reclamar? Jura que essa menina que disse que não tem do que reclamar, ela sai daqui tarde sem ter medo? Ela anda na rua de madrugada sem ter medo? Ela tem um hospital público de qualidade? Sabe? Eu acho que essas coisas a gente tem que botar na balança. Infelizmente, assim, claro que eu não sou fã, para mim, não haveria Copa, porque o Brasil, no momento, não está precisando de Copa, assim. A gente está precisando de outras coisas, assim. A Copa, ela devia ser um detalhe, ela não devia ser uma necessidade. E eu acho que é isso. O futebol brasileiro também entrou em pauta. Em relação à convocação, eu acho que o Filipão não tinha como fugir muito disso não, né? Filipão já pegou o bonde andando, pegou depois uma seleção meio destroçada do Mano, conseguiu fazer com que o time do Brasil se reagrupasse e ganhasse a Copa das Confederações, e ele está mantendo praticamente o mesmo grupo. Então, se ele fizesse alguma outra convocação, na minha opinião, ele trocaria 6 por meia dúzia, e acho que esse grupo aí realmente, se não está redondinho, mas pelo menos está próximo. O goleirão já falou, né? O Miranda talvez fosse a imprensa, eu acho que o povo também, mas a imprensa, a gente quer pegar muito um personagem, não sei se para criticar, mas para criar realmente. E esse ano não teve personagem. Você mesmo falou aí que não teve um clamor popular. Mas por quê?
porque falta alguém para realmente decidir. Se o Neymar talvez estivesse jogando no Brasil e não fosse convocado, em 2010 ele não foi, queriam que fosse. O Ganso principalmente, né? E hoje você vê que o Neymar era muito mais protagonista. Mas naquela época não tinha que levar mesmo, não. O Dunga, eles estavam muito jovens, o Ganso nem tanto, mas o Ganso ficou naquela lista de espera, o Neymar não. Falta um personagem. Na falta de um personagem, criaram o Miranda como personagem, para você ver. E aí o Miranda era para ser convocado. O Filipão, eu não morro de amores pelo Filipão, mas não é o técnico dos meus sonhos. Na época que o Mano estava para sair, eu queria ver um técnico estrangeiro para ver como ia pegar realmente a seleção brasileira. Mas veio o Filipão ele foi na coerência dele. No dia da convocação, não, tem que convocar o Miranda. O Filipão convocou o Miranda talvez no primeiro jogo e não convocou mais. O Henrique eu acho que o zagueiro do Filipão seria o Hever. Como se machucou, voltou de contusão depois de muito tempo e acabou não tendo condição talvez técnica, não foi. Acho até que o Filipão mudou muito a seleção. Que o Filipão mudou pouco, acho que não. O Filipão botou o Fred tinha rixa com o Mano, estava brigado com o Mano, colocou o Fred. Júlio César não era convocado, era o Jefferson, o goleiro da seleção. Como? Maicon. Foi convocado agora Ramires, foi o Filipão, acabou que trouxe. O Dante, foi ele que teoricamente descobriu. O William. Então, acho que o Fernandinho, acho que o Filipão mudou bastante a seleção em relação ao Mano. Hernanes agora, Mas aí pensando em time titular, você pega o atacante principal e o goleiro. Foi o Filipão que mudou. Ele foi na coerência dele. Em relação ao Júlio César, eu acho que o Filipão convenceu de que o Júlio César tem que ser o goleiro. Quando foi convocado, não, o Júlio César não está jogando, é banco, aí foi para a segunda divisão, para jogar lá na Inglaterra, depois agora no Toronto. Mas Júlio César convenceu com partidas na seleção brasileira que ele tem que ser o goleiro. Por mais que o Jefferson seja o melhor goleiro do Brasil, jogando no futebol brasileiro, vejo que o Júlio César seja o goleiro. E outra, em termos de opinião, eu acho que o Fred tem mais condições de ser protagonista da Copa do que o próprio Neymar. Eu acho que o Fred, dentro dele, ele pensa em ser o cara da Copa do Mundo. O Neymar já vai na onda, menino, no Barcelona e tal, vai jogar a Copa, mas o Fred eu vejo hoje muito centrado para ser o cara da Copa do Mundo. Então, agora é esperar para ver se os palpites estão certos. Após 64 anos, o Brasil volta a sediar o maior evento esportivo do mundo. Apesar das polêmicas fora de campo, a expectativa é de que será a melhor Copa de todos os tempos. Vamos ficando por aqui. O programa Carioca volta no mês que vem. Enquanto isso, ficamos na torcida pela conquista do Hexa. Tchau!